Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Vem e Segue-me de Doutrina e Convênios. Você que acompanha todos os meus vídeos durante todas as semanas, mas ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Nós vamos ter muitas novidades, vídeos novos, temas muito interessantes e para que você não perca nenhuma publicação, faça a sua inscrição. A sua participação desta forma é muito importante para nós. Durante toda esta semana, no nosso estudo do Vem e Segue-me, nós vamos estudar as sessões 23 a 26. Depois que a igreja foi organizada, os santos eles enfrentavam um novo desafio, que era divulgar a igreja e fortalecer aqueles que já haviam se filiado a ela. Muitos ainda não haviam sido batizados, inclusive Emma Smith não havia sido batizado. Contudo, com o aumento da perseguição a Joseph Smith, cuidar, orientar, batizar se tornou uma tarefa muito difícil para os santos daquela época. Em abril de 1830, Joseph Smith foi passar um tempo na casa da família de Joseph Kennedy Pai. Ele havia demonstrado um interesse em conhecer mais sobre o Evangelho. Então, durante a sua estadia lá, o profeta ele expulsou um espírito maligno de um de seus filhos. E muitos que presenciaram aquele milagre demonstraram interesse em se tornarem membros da igreja, em serem batizados. E quando essa história começou a se espalhar entre as pessoas, a perseguição ela foi muito maior. Muitos esforços para tentar impedir aquelas pessoas de se tornarem membros da igreja, de se batizarem na igreja, foram empregados. Inclusive fizeram muitas falsas acusações ao profeta Joseph Smith. Ele foi devidamente defendido e todas essas falsas acusações foram retiradas. Ele foi inocentado de todas elas, mas já se havia se perdido muito tempo. Os esforços em impedir eram tão grandes que eles chegaram a destruir uma barragem que havia sido feita para represar a água e ter uma profundidade suficiente para realizar os batismos, para que dessa forma eles não acontecessem. Mas apesar de todas essas tentativas, não foi possível parar o crescimento da igreja. O profeta, até porque esta é uma obra de Deus, não é uma obra de homens, e ela não pode ser parada. Então, apesar de todas essas tentativas, os batismos eles foram realizados, inclusive o batismo de Emma Smith e muitos outros. Eles receberam essa ordenança tão necessária nesse momento para trilhar o caminho deixado pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje, há quase 200 anos que a igreja foi restaurada, a necessidade de fortalecer a igreja, ou seja, uns aos outros, ela continua. A sessão 23 ela foi dada a Oliver Cowdery, Martin Harris, Samuel H. Smith e outros homens, mas esses conselhos eles também servem para nós hoje. Então, durante todo o seu estudo pessoal sobre esses conselhos que o Senhor deu a esses primeiros santos da igreja, que também servem para você hoje, esses conselhos que o Senhor deu para o fortalecimento da sua igreja na terra, pergunte ao Senhor o que Ele quer que você faça para participar desse esforço. Nós devemos ajudar no fortalecimento da igreja. Então, preste muita atenção em cada um desses conselhos. Logo no início, o Senhor dá um conselho muito importante a Oliver Cowdery, que se aplica a nós hoje. No final do versículo 1, ele diz: acautela-te, porém, contra o orgulho, para que não caias em tentação. Esse mesmo cuidado nós precisamos ter na nossa vida hoje. Tomar cuidado com o que pensamos. Às vezes nós questionamos demais, reclamamos demais e por conta disso nós acabamos não conseguindo compreender
as coisas básicas e tão fundamentais do Evangelho. Nessa ocasião que o Senhor deu essa revelação, falou isso a Oliver Cowdery, ele se encontrava bem, sem manchas, perante o Senhor. Mas tempos depois nós sabemos que justamente por conta desse orgulho que o Senhor mandou que ele tomasse cuidado, ele veio apostatar da igreja, né? E ele fala para Hyrum Smith nesta sessão que um dos chamados dele é de exortar e fortalecer a igreja continuamente. E nós sabemos que posteriormente a esse momento, Hyrum Smith foi chamado como patriarca da igreja, e aonde o objetivo dele era fortalecer os membros que já estavam ali dentro da igreja, né? E foi esse o papel dele. A Samuel H. Smith, ele disse que não era chegada a hora ainda dele sair para pregar o evangelho, né? Mas ele se preparou, ele foi preparado para isso e se tornou o primeiro missionário desta dispensação. Inclusive, Samuel H. Smith foi a terceira pessoa a ser batizada na igreja, né? E no final desse capítulo, lá no meio do capítulo 6, esse conselho que o Senhor dá a Joseph Knight, que também é para nós, ele diz: toma a tua cruz e ao tomá-la deves orar vocalmente perante o mundo, assim como em segredo, e no seio de tua família. E eu fiquei ponderando sobre o que seria esse tomar a tua cruz, né? Então isso nada mais é, irmãos, do que a renúncia, né? Que é negar a si mesmo, que é a toda impiedade, a toda cobiça mundana, negar a todas as coisas do mundo que nos afastam de Deus e guardar os mandamentos. Isso é tomar a sua cruz, né? Eu sempre falo isso para vocês, que o maior desafio da nossa vida é aprender a abrir mão de nós mesmos, dos nossos interesses, das nossas opiniões, dos nossos desejos, para fazer a vontade do Senhor. E ele exemplifica a importância disso nesse versículo, na seção 23, né? E a renúncia é o único material que é feito à nossa cruz. E no nosso estudo pessoal, que possamos dedicar um tempo muito importante para essa sessão 23. Ela só tem 7 versículos, mas contém ensinamentos muito importantes para o nosso desenvolvimento. São características, ações muito peculiares que os santos de Deus precisam ter para fortalecer a si mesmo e dessa forma poder fortalecer a igreja como um todo, né? Então, liderar a igreja em uma época de perseguição intensa não deve ter sido nada fácil para o profeta Joseph. E em muitos momentos eu imagino quanto isso deve ter sido desesperador para ele. Ter que cuidar, fortalecer, orientar e ainda ter a sua própria família para cuidar. E na sessão 24, o Senhor, ele dá uma advertência ao profeta, chama a atenção dele a um ponto muito importante, mas ele também o consola. Então no versículo 1, o Senhor ele adverte o profeta, falando o seguinte: eis que foste chamado e escolhido para escrever o livro de Mórmon e para meu ministério, e livrei-te de tuas aflições e aconselhei-te, pelo que tens sido livrado de todos os teus inimigos e dos poderes de Satanás e das trevas. Então eu fico imaginando que nessa ocasião o profeta, como ele não deveria estar se sentindo, né? Sozinho, acuado, perseguido por todos os lados. E o Senhor chega para ele e diz: tantas vezes eu te preservei, tantas vezes eu te ajudei, né? Então será que agora eu vou te abandonar? Tenha paciência, acredite, tenha fé. Eu não te abandonei e eu não vou te abandonar. Ele diz: seja diligente no teu ofício, invoca o Senhor teu Deus continuamente, né? Faz todas as coisas que te são pedidas e eu vou te proteger e te livrar das mãos de Satanás, né? E é muito especial como isso acontece conosco hoje também, como seus filhos, que também passamos por muitas dificuldades e até perseguições. O Senhor está sempre conosco.
que possamos confiar nele, que possamos esperar nele e, sobretudo, que possamos acreditar que ele está ao nosso lado em todos os momentos e que ele não nos abandona. E ele fala mais adiante, por exemplo, no versículo 8, que nós devemos ter paciência. Ele diz, né? Tenha paciência nas tuas aflições, pois terá que suportar muito mais ainda. Mas que se nós fizermos isso, como ele fala, se o profeta fizer isso, se nós fizermos isso, ele vai estar conosco até o fim dos nossos dias. E nós vivemos isso, né, hoje, inclusive. Já vivíamos aflições e hoje temos que suportar muito mais aflições. Mas devemos ter paciência em nossas aflições e o Senhor estará conosco até o fim. Eu sei que muitas das vezes, irmãos, não é fácil fazer isso, porque estamos em meio a situações que às vezes nos fazem duvidar. Mas se isso acontecer em algum momento, dobre seus joelhos e ore fervorosamente a Deus. Suplique por ajuda. Peça que Ele ajude a sua incredulidade, para que você possa permanecer firme na fé. Ter paciência em meio às suas aflições e continue a acreditar nele, que Ele estará com você até o final, né? E ele continua orientando que ele deve ir a todos os lugares, dia e noite, ele deve abrir a boca para anunciar o Evangelho como uma voz de trombeta, em todos os momentos, né? E ele fala no final desse versículo uma promessa extraordinária, que ele nos dará uma força que não é conhecida entre homens, porque é uma força que vem de Deus. Nós não devemos perder nenhuma oportunidade de proclamar o Evangelho, a nossa fé viva, que causa um impacto positivo na vida de todas as pessoas, no modo de agir, no modo de pensar, no modo de falar, no modo de viver. Essa fé viva e intensa deve ser compartilhada por nós em todos os momentos, né? E Ele nunca nos abandonará. Então, o principal ensinamento dessa sessão 24 é que o Salvador, Ele pode nos livrar de nossas aflições. Que o Salvador, Ele nos consola em nossas aflições. Se nós confiarmos nele e esperarmos nele em todas as coisas. Essa sessão também, esse estudo dessa semana também tem sido muito especial para mim, porque vai falar de uma mulher que eu tenho grande admiração, em que muitas vezes eu me espelhei nela quando eu passei por dificuldades, quando eu tive a prova da minha fé, do meu testemunho, eu me espelhei nela pela força dela, pela coragem dela. Então, logo após o batismo, em junho de 1830, pouco antes do aniversário, o Senhor concedeu esta revelação a Emma Smith, que hoje é conhecida como a seção 25 de Doutrina e Convênios. A história conta que Emma era uma mulher bonita, é uma mulher possuidora de uma personalidade forte, atraente, que ela tinha uma reputação de ser uma mulher muito nobre, muito culta, muito inteligente. Ela era uma excelente dona de casa e uma excelente cozinheira. Então, os 3 primeiros anos da vida de casado de Emma Smith e Joseph Smith foi muito intenso e desafiador. 8 meses depois deles estarem casados, Joseph Smith recebeu as placas de ouro para traduzir o livro de Mórmon, o que fez com que a perseguição que já existia se intensificasse ainda mais. Muitos esforços foram feitos para retirar as placas de Joseph Smith e muitas das vezes Joseph Smith foi machucado por essas pessoas, né? Então, esses anos, essa vida do casal, ela foi muito cheia de perseguições e de muitas provações.
Então, Emma Smith, ela suportou tudo ao lado do profeta. Ela ficou ao seu lado quando ele perdeu o dom de traduzir, que foi um momento tenebroso na vida do profeta. Ela participou de inúmeras missões, de inúmeras missões com o profeta, né? Imagina como o coração dela não deve ter ficado aflito todas as vezes que o profeta era acusado injustamente, que falsas acusações surgiam, que ele tinha que se fugir, ou então que ele era preso, né? Como o coração dela não deve ter ficado com isso. Mas Emma Smith permaneceu ali como uma mulher forte, de coragem. Então eu acredito que, e por muitas vezes, inclusive, Emma Smith deve ter se questionado qual era o papel dela na restauração do Evangelho, o que ela tinha que realmente fazer. E já no versículo 1, que tem algo muito importante para a gente entender, né? Escuta a voz do Senhor teu Deus, enquanto me dirijo a ti, Emma Smith, minha filha. Pois em verdade eu te digo, todos os que receberem meu evangelho são filhos e filhas em meu reino. Então Jesus Cristo ele já começa se identificando como o Senhor teu Deus, né? E esse é um título dado a Jesus Cristo. E ele recebe naquele momento Emma Smith como sua filha. Então, as Escrituras, elas nos ensinam que quando nós somos batizados, nós nos tornamos filhos de Deus, né? Filhos do Salvador Jesus Cristo, porque por eles fomos espiritualmente concebidos. Então, o Senhor, ele já começa se identificando e chamando Emma Smith de sua filha. E ele diz que todos os que receberem meu evangelho são seus filhos. Já nos versículos seguintes, o Senhor ele chama Emma Smith de mulher eleita. E por que Emma Smith era uma mulher eleita? Emma nasceu com designações muito específicas para ela, exclusivas para ela. Nós sabemos que tempos depois, a Emma Smith ela foi chamada como a primeira presidente da Sociedade de Socorro, essa organização magnífica de mulheres em todo o mundo. E ela também recebeu uma designação muito importante que fala nos versículos mais à frente, 11 e 12, que é o de fazer uma seleção de hinos para a igreja. E nós sabemos que o Senhor, ele se deleita com o canto do coração. E os hinos, ele convida o espírito, e ele prepara o coração para receber as verdades do Evangelho. Então, isso foi uma designação muito importante, que muito é aprendido pelos hinos, né? E as pessoas elas ficam muito mais solícitas a receber as verdades do Evangelho. E Emma cumpriu essa tarefa grandiosamente. E sabemos que o quanto ela se dedicou e ela amava a música e fez esse papel muito bem. Apesar de Emma Smith ter, por exemplo, se reunido apenas 12 vezes com as irmãs em 1842 e 4 vezes em 1844 com as mulheres da Sociedade de Socorro, ela desempenhou um papel muito importante nessa organização. Ela deu exemplos muito fortes que são seguidos até hoje, exemplos de bondade, exemplos de caridade, de mansidão. Então, o Senhor, ele chamou Emma Smith para que ela pudesse também exortar e explicar as Escrituras para a igreja conforme revelado pelo Espírito. E muitas das vezes Emma fez isso enquanto o profeta estava preso. Ela lia a carta do profeta para a igreja, ela ensinava, ela exortava as pessoas de acordo com o Espírito. E ela foi de fundamental importância para a igreja nesse período,
onde ela pôde confortar, orientar e ensinar muitas pessoas, né? Quem conhece um pouco da história de Emma sabe que não foi nada fácil ser a esposa do profeta que restaurou a igreja nessa dispensação, do profeta que traduziu o livro de Mórmon, do homem que traduziu o livro de Mórmon, mas ela suportou isso de uma forma muito especial e única. E eu fico imaginando quantas de nós conseguiríamos passar por tudo que Emma Smith passou, né? E o Senhor, ele fala, nesse versículo, nessa seção 25, aqui contém diversos aspectos de uma mulher eleita. E no nosso estudo pessoal, que possamos enumerar cada um desses aspectos. Inclusive, no final dessa sessão, o Senhor, ele dá uma advertência, tá? Ele diz algo muito importante para nós, que apesar dessa revelação ter sido dada a Emma Smith, ela se aplica a todos nós, em especial às mulheres. E ele deixa isso muito claro no final da sessão, quando ele diz: em verdade, eu te digo que esta é a minha voz para todos, inclusive nós hoje em dia. E como eu estava falando para vocês, que nessa sessão 25 contém vários aspectos de uma mulher eleita e que vocês devem enumerar isso em casa, eu vou falar alguns desses aspectos para vocês, né? Ele fala sobre consolar o marido nas aflições, no versículo 5. Nós sabemos que muitos dos nossos maridos servem como bispos, conselheiros ou têm algum cargo de liderança dentro da igreja e que muitas das vezes esse pode ser um fardo pesado para carregar, cuidar, nutrir e orientar outras pessoas. E o nosso papel é compreender isso, é ajudar, é consolar, é fortalecer. Porque muitas das vezes eles não podem compartilhar destas coisas conosco, porque são particularidades da vida de alguém, mas o nosso papel é ajudá-los, é fortalecê-los. É óbvio que isso é uma relação, que isso é mútuo, mas não é o caso, né? Nós não estamos falando a respeito disso. Estamos falando de qualidades que nós devemos desenvolver e que essas qualidades, elas independem de outra pessoa, porque é o que o Senhor espera que nós façamos, né? Ela fala sobre exortar, ensinar pelo Espírito, manter uma sintonia com o Espírito de Deus, para que nossa fala seja condizente com Ele, ao conversar e ao falar com outras pessoas, né? E um outro aspecto de uma mulher eleita que diz nessa seção 25 é que nós devemos renunciar a todas as coisas do mundo e buscar o melhor do mundo, né? Buscar o melhor à nossa volta, e que nós devemos ter um coração voltado para o Senhor, né? Que nós devemos acautelarmos do orgulho, das reclamações, né? Que nós devemos guardar os mandamentos continuamente. São muitos, eu enumerei 14. Então, enumere os seus aspectos e se autoanalise em cada um deles e comece a perceber o que você precisa fazer. Nós desenvolvemos um papel muito fundamental na história da igreja hoje, de poder pregar o Evangelho para todas as pessoas, que é ensinar através do Espírito, mas nós precisamos abrir a nossa boca em todos os momentos para falar, mas principalmente nós devemos viver. A melhor forma de nós compartilharmos o nosso testemunho, compartilharmos o Evangelho com as pessoas é o nosso viver reto, é viver de acordo com o que o Senhor nos ensina. E como eu sou grata por poder ter a oportunidade de conhecer a vontade do Senhor através do estudo das Escrituras e dessa forma me moldar, dessa forma aprender cada vez mais, né? E eu fiquei muito satisfeita com o estudo dessa semana por falar de Emma Smith, principalmente porque nós estamos aí na Semana das Mulheres, né? Agora dia 8 foi o Dia Internacional das Mulheres e eu quero nesse momento poder dizer
quanto eu sou feliz por ser mulher, por ser filha de Deus, por saber que Ele me ama. E como eu sou feliz, por exemplo, de mulheres extraordinárias como de Emma Smith, que trabalhou tanto, que se dedicou tanto, né? Emma Smith teve 11 filhos, sendo 9 biológicos e 2 adotivos. Desses filhos biológicos, quatro deles morreram logo após o nascimento e 2 morreram ainda bebês. Então, só por perder tantos filhos, o sofrimento dela deve ter sido gigante. Não consigo imaginar, mensurar a dor de perder um filho. Mas, apesar de todo o sofrimento, ela amava a Deus e desejava servi-lo. E dentro daquilo que ela podia e compreendia, ela deu o seu melhor. Nós somos amadas filhas de Deus. Nós temos um propósito divino e grandioso nesta obra. E o Senhor espera que possamos cumprir o nosso papel. Então, durante toda esta semana, ore ao Senhor, pergunte a Ele o que você pode fazer, qual o seu esforço, sua contribuição para o crescimento e fortalecimento do reino de Deus na terra. A obra continua e avançará para sempre, que possamos ser participantes ativos deste avanço, desta obra sagrada. Eu compartilho com vocês o testemunho destas coisas que eu tenho. Eu sei que são verdadeiras e sagradas. Eu sei, é tão fácil para mim acreditar nessas verdades, porque elas são testificadas ao meu coração pelo Espírito de Deus. E agora eu testifico isso a você no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.